Olá, tudo bem com vocês? Muito boa noite. Hoje a gente está aqui na live número 55 e eu vou mostrar para vocês como ter disciplina para cuidar mais da sua saúde, para manter o peso saudável. Vou te dar dicas simples para você começar a colocar em prática hoje mesmo, agora mesmo, que podem fazer a diferença para você manter hábitos saudáveis, não é verdade? Agora, se você está aqui pela primeira vez, eu vou te contar como é que funciona o esquema aqui no canal. Toda quinta-feira tem live às 8 horas da noite. Essas lives ficam por um tempo aqui disponíveis no YouTube. Se você for olhar, olha, aqui a live 55, mas as outras não estão, são todas. Vocês vão ver que estão faltando algumas. Isso acontece porque as lives ficam aqui por um tempo, depois elas vão para o canal do Telegram, né? Então, se você quer ter acesso à live por tempo indeterminado, é só entrar no canal do Telegram que você vai pegar todas, até aquelas mais antigas. E no Telegram, além do link das lives, você também vai encontrar outros conteúdos exclusivos, alguns insights que eu coloco, né? Eu sou psicóloga, né? Nem me apresentei, se você está aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a Juju Lima, eu sou psicóloga. E sempre eu coloco alguns insights lá, que eu tenho às vezes de atendimento, alguma coisa que me chama a atenção do dia que eu acho que pode ser interessante para vocês, eu coloco lá, acho mais fácil porque é áudio. Então, se você quiser ter acesso a esse conteúdo, é só entrar no link que está na descrição desse vídeo, tá bom? Bom, agora por que eu estou fazendo essa live sobre esse tema, né? Eu faço sempre lives e apresento muito conteúdo sobre psicologia, emagrecimento, porque muitas pessoas não conseguem emagrecer porque falta organização, porque não conseguem estabelecer as metas, por problemas emocionais também, algumas pessoas até com transtornos emocionais. Então, uma série de fatores está associada a essa dificuldade, né, que a gente tem de cuidar da saúde. Não é à toa que a maior parte das pessoas quer cuidar da saúde, mas não tem consistência, né? E por que isso acontece? Vários fatores, como eu falei aqui, mas hoje eu vou focar em um específico, que é a disciplina. Muitas pessoas não conseguem se manter motivadas, se manter empenhadas em mudar os hábitos saudáveis, né, em criar hábitos saudáveis, porque elas não têm disciplina. E o que acontece? Elas acabam recorrendo a dietas malucas, a fórmulas milagrosas, coisas que vão te dar um resultado rápido. Só que olha o perigo. Quando você procura uma coisa que te dá um resultado rápido, isso acaba agredindo o seu corpo de alguma forma, porque o nosso corpo, ele não está acostumado, né, a perder tanto peso, por exemplo, da noite para o dia. Imagina que você queira perder, sei lá, 10, 20 quilos. Talvez você consiga em 2 meses, dependendo aí do regime que você fizer, dependendo das coisas que você fizer, mas não vai ser uma forma saudável de emagrecer. O nosso corpo, ele tende a reagir a tudo isso, a reagir a qualquer mudança brusca, porque isso representa uma ameaça para ele. Então, o que acontece? Para você ter um processo de emagrecimento saudável, gradual, percebe que o objetivo está a longo prazo, né? Mesmo que você queira perder 10, 20, 30 quilos, para emagrecer com saúde, você vai precisar ir devagar ao longo do tempo. E quanto maior, né, o tempo que você precisa para conquistar, para alcançar alguma coisa, mais disciplina você vai ter. Enfim, eu poderia fazer uma live só, várias lives só por esse assunto. E já fiz algumas até sobre como essas mudanças rápidas acabam agredindo o nosso corpo, como o nosso corpo reage à dieta e acaba engordando depois e ganhando, às vezes, você ganha de novo tudo que você perdeu e muitas vezes você fica até com o peso superior ao que você tinha antes da tal da dieta maluca. Eu podia falar só sobre isso horas e horas e horas, mas hoje eu vou focar na disciplina. Porque eu acredito que para você emagrecer de uma forma saudável, você tem que ir devagar, respeitando seu corpo, respeitando os limites. Só que eu sei que muitas pessoas não têm paciência para ir devagar, não. Elas querem resultado da noite para o dia. Eu conheço pessoas que falam, poxa, eu quero ver o resultado logo no espelho. E quando a gente vai emagrecer dessa forma mais saudável, mais devagar, às vezes demora. A mudança está acontecendo, mas às vezes você nem percebe. E é nesse ponto que você precisa mais ainda de disciplina. Porque é fácil você se empenhar com uma coisa que vai demorar pouco tempo, né? Que vai ser rápida. Agora, quando você fala de uma mudança para a vida toda, aí sim tem que ter disciplina, né? E muitas pessoas não conseguem manter disciplina. Elas começam animadas, depois elas acabam desistindo. Não é à toa que a maioria das pessoas abandona as suas famosas resoluções de ano novo ali para o mês de fevereiro.
elas desistem, elas não conseguem continuar isso por muito tempo e acabam o quê? Desistindo dos sonhos, desistindo dos objetivos. E quando a gente está falando de peso saudável, né, pessoal, a gente está falando de saúde. Isso é assim, o nosso bem mais precioso. Então é muito importante você manter a disciplina para não desistir de cuidar da sua saúde, porque isso tem um valor assim inestimável, né? O que significa isso na sua vida? Pode ser alguns anos a mais que você vai ter para viver, né? Alguns anos a mais com saúde, com mobilidade, né? A gente acaba não se conscientizando da importância que isso tem no longo prazo, porque a gente é muito imediatista, pensa hoje, e se não tá tão ruim, você acaba empurrando com a barriga e muitas vezes decide cuidar da sua saúde quando é tarde demais, quando você já está com alguma doença, quando você já está ficando com algum problema de mobilidade, sem conseguir se mexer, ou com alguma doença mais séria. Então eu espero que você se conscientize hoje com essa live, que você aproveite as dicas que eu vou dar para você ter mais disciplina, para você cuidar da sua saúde, tá bom? Imagine como seria bom, né, se você pudesse, ao final desse ano, olhar para trás e ver que você teve disciplina, que você conseguiu realizar tudo que você prometeu para você mesmo, que você se manteve focado, né, e que isso você conseguiu realizar. Imagina se você fosse capaz de realizar tudo que você sonha, né, se você conseguisse se manter focado, com disciplina, para não desistir dos seus objetivos. E isso é possível se você usar as ferramentas corretas, se você usar as estratégias certas, e eu estou aqui para te ensinar isso, tá bom? Então, vamos falar um pouco sobre disciplina, né? Por que a gente precisa de disciplina? A gente precisa de disciplina quando a gente tem um objetivo a longo prazo, um objetivo que a gente não conquista da noite para o dia. Vamos usar um outro exemplo, por exemplo, falar um idioma estrangeiro. Ninguém aprende da noite para o dia. Para você conseguir ficar fluente, você vai precisar de muito tempo se dedicando, muitos meses, anos até, tentando falar, falando errado. Imagina o desconforto que você vai ter com isso, né? Porque você vai estudar tanto tempo e às vezes a mudança é tão pequena e você vai achar que tá sabendo, né? Tem gente que chega lá no final e fala assim, agora eu tô sabendo inglês. Aí ela viaja e encontra um nativo falando, ela não entende lhufas, ela não entende nada. Aí ela fica, poxa vida, eu estudei tanto tempo, chega que eu não entendo nada. Então tem que lidar com frustração e não desistir e continuar estudando para ir adquirindo cada vez mais fluência. Então, a maior parte dos objetivos que a gente tem, a gente não alcança da noite para o dia. A gente só realiza, a gente só conquista se a gente tiver aquela dose diária de empenho, dedicação, por muito tempo até que a gente consiga realizar, né? Por mais simples que seja assim o seu objetivo, né? Vamos pensar, por mais simples que ele seja, você vai precisar de alguma dose de disciplina, né? Como eu estava falando no começo, quanto mais longe tiver seu objetivo, maior vai ser a dose de disciplina, mais você vai ter que aplicar essas estratégias que eu vou ensinar para você, né? Porque a recompensa não é imediata. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Imagina que você vai precisar acordar às 5 da manhã para estudar um assunto difícil. Pensa na dose de disciplina que você vai ter que ter para fazer isso. Acordar às 5 horas da manhã para estudar uma coisa difícil da qual você não gosta. Pensou? Agora pensa o seguinte, você vai ter que acordar às 5 da manhã para fazer aquela viagem maravilhosa, aquela viagem dos seus sonhos. Se eu fosse falar do meu filho, seria uma viagem para encontrar o Messi, que é o jogador de futebol, ele ama o Messi. Encontrar o Messi e jogar uma partida com ele. Você, acho que você nem vai conseguir dormir, né? Uma pessoa você nem conseguiria dormir. A motivação é muito maior nesse exemplo. Então aqui a gente já chega num ponto, né? A gente precisa muito mais da disciplina quando a nossa dose de motivação não está tão alta assim. E a nossa dose de motivação tende a cair quando a recompensa que a gente quer está longe demais. A recompensa não é imediata, ela não é, ou talvez ela não seja tão grande assim, né? O resultado que você vai ter no curto prazo, o resultado você vai ter no médio e longo prazo. Então, nesses casos, principalmente, você vai ter que ter muita disciplina. Agora,
Uma coisa importante que eu preciso dizer para vocês é que a gente não desenvolve a disciplina da noite para o dia. Muitas pessoas ficam assim, poxa, eu já tentei ser disciplinada e não consegui. A disciplina é uma habilidade que você adquire, é uma coisa que você tem que treinar, que você tem que aprender, que você tem que praticar. Como qualquer outra coisa na vida, você não vai, se você é super indisciplinado, se você sempre tem essa tendência no seu comportamento de desistir de tudo, você não vai adquirir essa disciplina, né? Não vai se tornar uma pessoa disciplinada da noite para o dia. Você vai ter que ter sim persistência para você desenvolver a disciplina e colocar em prática todos os dias até você realizar seus objetivos, né? Agora vamos falar o seguinte, da disciplina aplicada à nossa saúde. A maioria das pessoas precisa melhorar duas coisas, a alimentação e exercício. Tem a parte emocional também, mas eu vou simplificar, vou focar nessas duas coisas. A alimentação e exercício. E a grande parte das pessoas, mesmo sendo motivado, tendo consciência de como isso é importante para a saúde, acaba desistindo de cuidar da alimentação, de ter uma alimentação mais saudável ou de fazer exercícios, né? Quantas vezes você, por exemplo, já se prometeu que ia melhorar a sua alimentação, você até planejou essas mudanças, você disse o que você ia fazer, você foi para o supermercado animado, comprou todas as coisas que você considerava saudáveis e acabou desistindo, né, de colocar isso em prática. Ou pior, ou às vezes você começou animado, fez aquelas compras e depois alguma coisa aconteceu, você se desorganizou e você acabou desistindo da sua alimentação, do seu plano alimentar, porque não tinha aquela coisa na despensa, ou porque você estava cansado, não tinha disposição para preparar uma coisa mais saudável, acabou pedindo qualquer coisa mesmo pelo aplicativo, né? Quando a fome apertou, ou porque a comida não estava pronta. Então, são nesses gaps, né, que a gente se perde, porque a gente planeja alguma coisa, a vida real é diferente e a gente acaba patinando e desistindo dos nossos planos. Então, aqui a gente chega na primeira dica para você ter disciplina e para você não se perder nesses gaps, né? Nessas coisas que acontecem na nossa vida real. A primeira coisa é se planejar. E por quê? Porque o ambiente tem uma influência muito grande no que você vai fazer. O que isso quer dizer? Que a nossa mente racional, a gente pode planejar uma série de coisas, colocar no papel, se organizar, a gente tem consciência que aquilo é importante, mas se o seu ambiente não tiver organizado, você vai fazer uma coisa completamente diferente nisso. Quer ver um exemplo simples? Já fiz várias lives também só sobre esse assunto. Mas imagina que você está ali empenhado na melhorar a sua alimentação, diminuir o consumo de doces, por exemplo, mas você passa no supermercado e tem ali na boca do caixa aquele monte de bombom. A chance de você pegar um bombom e comprar é muito, muito grande, mesmo você estando totalmente consciente da sua decisão, mesmo você tendo planejado, tendo prometido que você ia reduzir o consumo de doce, que você não comeria um bombom àquela hora no supermercado, é muito fácil você desistir disso e acabar pegando o bombom, né? E aí a gente tem aqueles pensamentos sabotadores, só um não faz mal, não tem problema esse. Todos esses pensamentos que acabam também se misturando naquela dica do ambiente, naquele gatilho que é o bombom ali na sua frente. O que isso mostra? Que o planejamento é fundamental para você ter disciplina, porque quando você se planeja, você organiza o seu ambiente, você se prepara, antecipa as dificuldades que você vai ter e aí vai ficar muito mais fácil ter disciplina. Vou dar um exemplo aqui relacionado a estudos, por exemplo. Se você, por exemplo, quer estudar para um concurso ou quer estudar para um vestibular, é muito mais difícil você estudar se o seu ambiente não estiver organizado. Imagina, você vai ter que procurar o material. O que você vai estudar mesmo? Aí você vai pensar, poxa, está faltando lápis, está faltando a borracha. Cadê o livro? Qual que é o capítulo mesmo? Por qual matéria eu vou começar a estudar hoje? Eu estudo essa ou aquela? Vou estudar essa porque eu gosto mais, mas talvez não seja a matéria que você precisa desempenhar mais.
Percebe como tudo isso acontece? Olha, é o efeito do ambiente, está faltando clareza, está faltando organização, está faltando planejamento. Nessas circunstâncias, as chances de você desistir, de você adiar, ficar procrastinando, ficar postergando, a chance é altíssima. Repare aí, repare para você ver, faça esse experimento. Pense nas decisões que você tomou. Tente se lembrar das vezes que você se prometeu que ia fazer alguma coisa. Ou se você não conseguir se lembrar, pense de agora em diante, né? Todas as vezes que você se promete, falar, não, eu vou começar na segunda-feira. É o dia famoso de começar a cuidar da saúde, de começar a fazer exercício, de começar a melhorar a alimentação. Então, segunda-feira eu começo. Aí repare quando que você começa a escorregar, quando que você começa a desistir. Faça essa reflexão e pense assim, observe seu ambiente, por que você está desistindo? Eu sou capaz de garantir que pode estar faltando organização, não está muito claro, não está muito bem definido o que você precisa fazer e você acaba desistindo por conta disso. Então, o que pode te ajudar em relação ao planejamento? Nessa parte da alimentação, para você manter o peso saudável, para você ter disciplina. Pode ajudar você a preparar um cardápio semanal ou um cardápio para o mês. Por quê? Pode parecer uma coisa mais boba, né? Algumas pessoas se sentem engessadas com o cardápio. Elas falam, mas eu não quero ter que ficar, eu fiz um cardápio, vou ter que comer aquilo. Não é bem assim, você não precisa ficar amarrado no cardápio. Veja o cardápio como se fosse uma trilha, não um trilho. Ele vai te facilitar as coisas, mas você não precisa ficar presa nele se você não quiser. Pode parecer uma coisa muito boba, mas muitas pessoas, elas ficam meio que travadas, bloqueadas só de pensar o que elas vão preparar para comer. Eu me lembro da minha mãe, assim, às vezes no almoço de sábado, domingo, ai meu Deus, o que eu vou fazer para comer? Ela ficava perguntando pra gente porque ela não tinha ideias, né? E a nossa mente, ela trabalha com clareza. Você precisa, para você ter disciplina, você precisa ter a coisa muito clara na sua frente, muito óbvia. Quando você prepara um cardápio, por exemplo, você vai estar ali escrito na sua frente o que você vai fazer. Uma sugestão, por exemplo, a sugestão de refeições. Isso vai te dar clareza para as compras que você precisa fazer, para o tempo que você vai gastar, para a receita que você vai seguir. E se for alguma coisa que você está acostumado a fazer, melhor ainda, porque você vai otimizar o tempo. Então, é uma coisa muito simples preparar um cardápio, por exemplo, que pode aumentar muito a disciplina que você vai ter para cuidar da sua alimentação, né? Isso vai te dar mais clareza, como eu falei, para você comprar, fazer a sua lista de compras, né? O seu ambiente vai estar organizado. Se você não tiver um guia, por exemplo, um cardápio para se orientar, as chances são que você vai fazer compras e você vai acabar comprando outras coisas, vai trazer para casa coisas que você não planejou comprar, e aí a gente vai voltar naquela influência do ambiente. Quantas vezes você estava ali firme pensando, vou melhorar a alimentação, mas abre a geladeira, o que tem lá? Tem lá uma torta de chocolate, tem lá o resto do pudim, tem lá uma goiabada com queijo, que você nem estava pensando nisso, mas você abre a geladeira, viu, já dá vontade de comer. Então, esse planejamento é muito importante para você organizar a sua casa e você fazer do seu ambiente o seu aliado, né? E isso tudo você faz com o quê? Com planejamento. A maior parte das vezes que a gente escapa, que a gente come coisas às vezes em excesso, né? Principalmente quem tem episódios de compulsão alimentar, isso não acontece do nada. Sempre tem alguma coisa em casa. Se não tem, você está passando no caminho, né? Você está passando ali perto de algum lugar que tem uma coisa que você considera que te tira do controle, um alimento, uma coisa muito tentadora. Não é assim do nada. Então, quanto mais distante, quanto mais difícil você deixar o acesso a essas coisas que você considera que são nocivas, né? Que podem... Nocivas não, né? Tudo em excesso é nocivo, né? Mas essas coisas que não colaboram muito para a sua alimentação saudável, quanto menos dessas coisas estiver em casa, melhor. Outra coisa que pode ajudar também, você preparar os seus alimentos com antecedência. Envolve o quê? A parte de planejamento. Isso vai ajudar você a ter disciplina para cuidar da sua saúde, né? Você deixa as porções separadas, você prepara com antecedência.
O que você acha que é mais fácil? Você comer uma salada que já está pronta na geladeira, o molho gostoso já está lá prontinho, ou no dia a dia você ter que pegar, aí você abre a geladeira, não tem salada. Ou então a salada até tá lá, mas você não lavou e ela tá lá apodrecendo, aí você vai tirar aquelas folhas velhas, aí você vai ter que lavar tudo, secar, dá muito mais preguiça. Nessa circunstância, a chance de você não ter disciplina e acabar pegando uma coisa mais fácil é muito maior, por quê? Mais rápido, né? E no nosso dia a dia a vida é corrida, né? Hoje em dia a gente tem milhares de coisas para fazer. Então, essas coisas simples podem fazer a diferença para você ter disciplina para cuidar da sua alimentação e para fazer exercício também, né? Eu vou dar um exemplo de exercício. Se você tiver bem claro, bem definido na sua cabeça qual é o exercício que você vai fazer, o momento, por quanto tempo, é tudo muito mais fácil. Por isso que muitas vezes eu oriento as pessoas a até usar aplicativo, né? Principalmente essa época de pandemia, a gente não pode sair de casa, é mais fácil, dura pouco tempo, você tem lá uma série de exercícios que você pode fazer, você pode adaptar para o seu grau de dificuldade. Então, isso gera o quê? Clareza. A nossa mente precisa de clareza, de saber exatamente o que você precisa fazer, senão ela se perde, ela fica difusa, né? A gente tem uma tendência de se distrair, né? Ainda mais hoje em dia que tem um monte de coisa que tira a nossa atenção, a tendência da nossa mente devagar e se distrair, se dispersar é muito grande. E para ter disciplina, a gente tem que ter foco. Então, essas coisas, né, planejamento e deixar tudo o que você precisa fazer de uma forma clara, de uma forma bem específica, vai ajudar muito você a manter a disciplina. Outra coisa que vai ajudar você a ter disciplina, como o objetivo que a gente está querendo conquistar, né, sei lá quantos quilos você precisa emagrecer, seja lá que mudança você espera para a sua saúde, quanto mais a longo prazo tiver, mais fácil é a gente esquecer dos motivos, né, do porquê que a gente quer conquistar aquilo. A gente se perde no dia a dia. Então, você tem que manter o foco no seu objetivo a longo prazo. O que isso significa? Imagina, você tem que criar estratégias para você sempre se lembrar disso. O que você precisa cuidar da sua saúde? Por que você deseja cuidar da sua saúde? Como é que ela tá? Por quê? Por que isso é importante para você? Pode parecer óbvio, né? Mas a nossa mente se perde no dia a dia quando tem os churrascos, quando tem aquela torta de chocolate esquecida na geladeira, e aí a gente acaba desistindo e derrapando, e você fica com aquela sensação de fracasso, como se você não conseguisse realizar nada na sua vida. Então, você sempre tem que entrar em contato com esses motivos, né? Por que você precisa cuidar da saúde? Por que isso é importante para você? O que isso vai trazer de positivo na sua vida? O que vai mudar, né? Que mudança você vai ter na sua vida cuidando da sua saúde, seja emagrecendo, seja se mantendo ativo fisicamente, saindo do sedentarismo, né? E o que você pode perder se você não conseguir realizar esse objetivo tão importante, né? Se você não se dedicar a isso. Pode parecer muito óbvio essas razões, mas você nunca se lembra delas no dia a dia. Eu sou capaz de garantir que quando a sua disciplina falta para você manter a sua alimentação saudável, para você fazer os seus exercícios físicos, eu duvido que você se lembra desses motivos. Você não entra em contato com o significado, com o peso que isso tem na sua vida. Você acaba tendo pensamentos sabotadores. Ah, não tem problema, amanhã eu faço. E aí vem um dia, vem outro dia e outro dia, e você vai adiando cada vez mais o cuidado da sua saúde. Os meses vão passando e no final do ano tá você lá, mais um ano que você tentou e desistiu no meio do caminho. Então, sempre entrar em contato com seus motivos mais importantes é fundamental para você ter disciplina e não se perder no meio do caminho e não acabar desistindo, certo? Agora, outra coisa super importante é o seguinte: comemorar cada pequena vitória. O que isso significa? Ninguém vai emagrecer 30 quilos da noite para o dia. Isso é um processo. Se você tem esse objetivo, primeiro ele tem que ser
viável, ele tem que ser factível, né? Você não vai dizer que vai emagrecer 30 quilos em 2 meses, tem que ser uma coisa possível, que não agrida o seu corpo. Então, disso aí, o seu objetivo já vai ser dividido em metas, que você vai conquistar ao longo dos meses. Você divide a meta do mês nas semanas e por aí vai, dependendo do seu objetivo, até dias, né? Você divide aí em dias e tudo tem que estar muito alinhado, muito conectado para te levar à realização do seu principal objetivo. Então, não adianta você comemorar só lá no final. Cada vez, quando você tiver feito esse dimensionamento, essa divisão ao longo do tempo, você vai ter muito claro o que você precisa fazer hoje. E cada vez que você fizer, você precisa comemorar a pequena vitória. Vamos supor que você dividiu a sua meta de peso ao longo das semanas, do ano, e você disse que vai emagrecer 2 quilos no mês, por exemplo. Comemore aqueles 2 quilos do mês, né? 2 quilos no mês dá 1 quilo a cada 15 dias. Comemore a cada 15 dias, né? Entre em contato com essa sensação de sucesso. Não deixa para comemorar só no final. Você pode até ficar tentado a fazer isso. Ah, mas 2 quilos, o que isso é? Isso não vale nada. Não, vale muito. Esse é o primeiro passo, né? O primeiro passo que você deu e você precisa valorizar suas pequenas vitórias, para que você mantenha a motivação, para que você mantenha a disciplina para continuar dando os passos que você precisa para cuidar mais de você, né? As dúvidas que vocês tiverem, pessoal, podem deixar aqui nos comentários, que eu vou responder tudo no chat, no final da live, tá? Eu vou responder tudo pelo chat, pode deixar todas as suas dúvidas aqui. Não vou ficar indo agora, senão acaba me dispersando aqui da live, tá bom? Outra dica super importante para você manter a disciplina. Eu já falei de 3, olha, vamos dar uma recapitulada. Primeira coisa, o planejamento. Segunda coisa, manter o foco no seu objetivo de longo prazo. Terceira coisa, você valorizar cada pequena vitória. E a quarta dica, você acompanhar o seu processo. Tudo isso, né, todo o planejamento, ele precisa ser feito em algum lugar, né? Você precisa escrever, você pode escrever num papel, enfim, você pode usar um aplicativo, mas você precisa acompanhar a realização de cada passo em algum mecanismo de registro, né? Se você não conhece, eu disponibilizo um planner de hábitos saudáveis que ajuda você a ter um lugar onde registrar o seu processo, onde registrar suas metas, onde fazer esse acompanhamento diário, semanal e até mensal. Se você quiser receber esse planner, o link também vai estar na descrição desse vídeo. Acho que eu vou fazer uma live só para falar desse planner mais para frente, para mostrar para vocês como usar. Algumas pessoas têm alguma resistência, algumas pessoas confundem com a agenda, então eu acho que vai ser legal eu falar sobre isso numa live futura, né? Então, você criar um mecanismo para registrar tudo isso é fundamental para você monitorar o seu processo, para você manter a disciplina, para você saber onde você está indo e não se perder no meio do caminho. Eu sei que muitas pessoas assim, ai, Juju, isso não vai dar certo para mim, esse negócio de ficar escrevendo, dá trabalho, acabam me perdendo, meu negócio é fazer logo. Eu quero fazer logo, não gosto desse negócio de planejar não, que esse negócio não dá certo para mim. Aí eu te faço uma pergunta. Se para você funciona fazer logo, por que você ainda não fez? Tá faltando alguma coisa, concorda? Porque se seu negócio é já botar tudo em prática, você já devia ter feito há muito tempo. E se você tá na estatística de pessoas que desiste dos planos logo, que falta disciplina, que falta, né, motivação, alguma coisa está acontecendo. Então, peço que você repense, tente fazer de um jeito diferente. Talvez às vezes que você tentou escrever ou se planejar, você não fez do jeito certo, você não monitorou, pode ter faltado alguma coisa, né? Então, planeje-se. Porque se você é daquelas que bota a mão na massa e faz sem planejar, mas ainda não fez, alguma coisa está acontecendo. Então, não deve ser tão simples assim, né? Só que algumas pessoas, elas reclamam, né, do planejamento, eu não gosto de ficar escrevendo, porque elas não fazem a coisa direito, elas não acompanham, elas às vezes nem estabelecem a meta do jeito correto, aí não tem a clareza suficiente para você saber a ação que você precisa tomar.
Eu também podia fazer uma live só sobre isso. Aliás, eu já fiz uma live sobre esse assunto, né? Não falei tudo sobre ele porque é bem vasto. Mas você vai encontrar as lives anteriores aí, se não me engano, é como realizar a sua promessa, em que eu expliquei como que deve ser a sua meta. Então, se você tentou se planejar e não conseguiu, pode ser que o problema estava na sua meta, você nem estabeleceu o seu objetivo da forma mais adequada e aí acabou desistindo, não conseguiu fazer porque não tinha clareza suficiente para você colocar tudo em prática, tá? Nesse caso, pessoal, é que nem assim, quando você vai se planejar para fazer alguma coisa, é que nem você vai fazer uma obra na sua casa. Não adianta você largar para lá, você tem que fiscalizar, não é? Você vai comprar os materiais, você vai se organizar, você vai dar instrução para a pessoa do que ela precisa fazer, mas não adianta você largar para lá, porque pode sair outra coisa muito diferente. Só que quando o assunto é cuidar da nossa saúde, a obra é o nosso corpo, é a nossa saúde. E nós somos ao mesmo tempo o operário e o fiscal da obra. Então você tem que ter essa postura crítica, reflexiva o tempo todo e se perguntar: eu fiz o que eu me planejei? O que deu errado? Por que não deu certo? E está se corrigindo o tempo todo. Isso é acompanhar o processo, esse é o jeito certo de fazer, né? Você não pode começar bem se planejando e depois esquecer lá. Não vai funcionar. É um processo contínuo, tá? Então, se você quer começar agora mesmo a cuidar da sua saúde, né? Nesse 2021, para você chegar no final de dezembro, já tá com a saúde em dia, já ter realizado os seus objetivos da saúde, eu quero que você comece a rever primeiro os seus objetivos. Se você tiver alguma dificuldade, volta algumas lives aí, se não me engano, foi a live da semana passada ou retrasada, em que eu falei só sobre as metas, como estabelecer as metas. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para mim, um direct no Instagram, que eu te ajudo com isso. Até que eu fiz uma sequência de stories para ajudar a pessoa a reformular a meta dela, porque se for uma meta assim, dependendo da meta, né, na área emocional, ainda é mais difícil. Eu ajudo você a criar a meta do jeito certo, para você aumentar a chance dela se realizar. Pode parecer assim, nossa, mas como assim? Tem um método para criar meta? Sim, gente, tem um método para criar meta. Tem pesquisas que mostram as pessoas que têm mais sucesso para realizar os seus objetivos, as suas metas, o que elas fazem de diferente, né? E tem um jeito certo de você estabelecer as suas metas. Então, anote os seus objetivos para o ano, pense nos motivos, mentalize o que você vai ganhar realizando tudo isso. Essa é uma parte assim, fundamental para você manter a sua motivação. Divida esse objetivo que você tem para 2021 em metas ao longo dos meses e ao longo das semanas, né? Vou dar um exemplo. Se você estipulou que você vai emagrecer, né, 10 quilos daqui para o final do ano, poxa, 10 quilos para o final do ano dá 1 quilo por mês. Isso é possível? Se pergunte, é possível? Sim, é possível. 1 quilo por mês dá 250 gramas por semana. É pouco, né? Fácil de atingir, mas talvez no final fique mais difícil. Algumas pessoas, a maioria das pessoas emagrece mais no começo e no final vai ficando mais difícil. Se planeje para isso também. E pense em pequenas mudanças que você pode fazer para conquistar esse objetivo. Como você vai chegar lá? O que você vai fazer? Tem que ser claro. E você tem que fazer e ver se está funcionando. Monitorar os seus resultados. Baixe o planner que está aqui na descrição desse vídeo, que ele pode te ajudar nisso. Eu tenho recebido mensagens tão legais das pessoas que estão usando, dizendo que finalmente conseguiram sair do sedentarismo, que estão conseguindo se exercitar. Eu acho que vai fazer toda a diferença para você. Registrar é um passo fundamental. Por quê? Porque você consegue perceber o que você está fazendo ou não. Você vai conseguir comparar o plano com a realidade e não só ficar aí, né? Fazer os ajustes necessários, refazer seu plano, contornar os obstáculos, repensar esse processo todo. Além do que, quando você registra, dá uma sensação de realização, de que você está fazendo. Isso faz toda a diferença para você aumentar a sua autoeficácia, né? Para você acreditar que você é capaz de realizar os seus sonhos, de realizar as suas metas. Então, o passo que você pode dar hoje para colocar isso em prática é, primeiro, baixar esse planner, né? Se você tiver alguma dúvida como usar, entre em contato comigo. Ele é muito simplesinho, são poucas páginas ali,
para quem está começando do zero mesmo, não quer gastar muito tempo registrando, muito tempo para não ficar perdido. Também simples os hábitos que você vai criar, né, para cuidar da sua saúde, é um planner da saúde. Os hábitos que você vai criar, você pode acompanhar se você está fazendo semana sim, semana não, você pode colocar os insights que você está tendo, as mudanças que você está começando a perceber, né? É para você se manter consciente e se manter refletindo sobre esse processo, sobre essa mudança, né? Então, baixe esse planner, o link está na descrição desse vídeo, ou se você não quiser também, registre onde você achar melhor. Eu sugiro o planner porque lá tá bem bonitinho, tá fácil de acompanhar o que você vai fazer e já tá tudo mais ou menos organizado, até com sugestões de hábitos saudáveis para você inserir na sua rotina e cuidar da sua saúde. Bom, pessoal, essa era a live de hoje. Pode deixar que no final vou responder aqui todas as dúvidas no chat. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram também, lá tem outras dicas, né? Os vídeos eu edito alguns, aí tem algumas dicas mais rapidinhas, mais curtinhas, né? Envie também, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa cuidar da saúde, mas está faltando disciplina. E qualquer dúvida que você tiver, entre em contato, manda um direct. Vou achar ótimo ajudar você. Eu sempre pego algumas dúvidas e a resposta eu dou para a galera, né? No grupo Galera Pense Fit, porque eu acho que a dúvida de um pode ajudar muitas pessoas. Claro que eu não revelo o nome de quem postou a dúvida nem nada, né? Mas é uma forma que eu tenho de multiplicar, né, as orientações que eu passo para uma pessoa, porque eu sei que muita gente pode ter a mesma dificuldade. Então, fique à vontade para entrar em contato e te vejo na próxima quinta-feira, 8 horas é o nosso encontro marcado aqui no canal, tá bom? Até lá e uma ótima semana para você. Tchau, tchau!